Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do Preveste Química. Eu sou o professor Edson Souza e estarei com vocês resolvendo a primeira parte do questionário de Química Orgânica. Vamos estudar isomeria. Então, sugiro que vocês primeiro assistam às aulas desse conteúdo, estudem o material, o texto que foi oferecido para vocês. Aí, depois disso, você vai resolver o questionário. Anota as suas dúvidas e aí assista esse vídeo que será a resolução dessas questões. Ok? Vamos nessa? Bem, então vamos resolver a parte 1 do questionário de isomeria. Ok? Vamos nessa. Um butanol possui fórmula molecular C4H10O. Pertencendo ao mesmo grupo funcional, quantos isômeros planos podem ser formados com a mesma fórmula molecular, incluindo o butanol 1? Ora, o butanol 1, pela terminação ol, caracteriza que é a função álcool. E aí, a sua fórmula estrutural é essa daqui, butanol, 1, 2, 3, 4 carbonos. Deixa eu pegar o laser aqui para gente. Ok? Então, 4 carbonos, butanol 1. O 1 indica que a oxidrila está na posição 1, no carbono 1. Então, os álcools se caracterizam pela presença da oxidrila em carbono saturado. Quantos isômeros podemos formar? Ora, isômeros são compostos que possuem a mesma fórmula molecular. Então, nós vamos ter que escrever álcool com essa mesma estrutura, com 4 carbonos, com 10 hidrogênios e um oxigênio. Uma primeira possibilidade é mudar a posição da oxidrila, passando do carbono 1 para o carbono 2, formando o butanol 2. Verifique que a fórmula continua a mesma, a fórmula molecular. Total de 4 carbonos, temos 10 hidrogênios e um oxigênio. Então já é um segundo isômero. Uma terceira possibilidade para um álcool com 4 carbonos é formar o butanol terciário, que é o tesse-butanol, com a oxidrila agora localizada num carbono terciário. Então esse radical aqui é o radical tesse-butil e forma o álcool tesse-butanol, a oxidrila em carbono terciário. Já é um terceiro composto com a mesma fórmula molecular, C4H10O. Para ser isômero, o primeiro passo que a gente tem que observar é se a fórmula molecular dos compostos são iguais. Um outro exemplo possível é o isobutanol, onde nós vamos observar o radical oxidrila ligado ao isobutanol, que é essa estrutura aqui. Então, com 4 carbonos, não existe mais uma outra combinação possível. Então, nós temos um total de 4 isômeros, letra B. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão 2. A propanona e o isopropenol são casos típicos de isomeria. A, de cadeia, metameria, estereoisomeria, deposição e tautomeria. Pessoal, a propanona é uma cetona, 3 carbonos, se caracteriza pela carbonila, e o isopropenol é um enol. Enol é um composto que apresenta a oxidrila em um carbono com ligação dupla. Não é um álcool. O álcool tem a oxidrila, mas em carbono saturado. Ora, e é um equilíbrio clássico a transformação de cetona em enol. São compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas que coexistem em um equilíbrio. A cetona se converte em um enol e o enol regenera a cetona. Esse equilíbrio, né, da cetona se convertendo em um enol, porque a ligação dupla da carbonila passa para o carbono e esse hidrogênio liga-se ao oxigênio, formando o enol. Então, essa transformação cetona-enol
Como também, pessoal, a transformação aldeído-enol é um caso clássico de tautomeria. São isômeros que coexistem em equilíbrio. Tem a mesma fórmula molecular, mas eu vou ter a cetona se convertendo em um enol e vice-versa, como também se a gente tiver aldeído, esse tipo de isomeria acontece, ok? Então, letra é a resposta correta. Questão 3. Qual é a alternativa que apresenta um par de isômeros planos? Pessoal, para ser isômeros, os compostos devem possuir a mesma fórmula. Então, vamos escrever a fórmula, verificar a fórmula molecular para ver se são isômeros. Então, o primeiro composto, 3-metilpentano. Temos 1, 2, 3, 4, 5 e no carbono 3 o radical metil. O outro, 2,3-dimetilbutano. Butano, 4 carbonos, um metil no carbono 2, o outro no carbono 3. Gente, se eu somar quantos carbonos e quantos hidrogênios tem, nós temos a fórmula molecular. E aqui, como é um alcano, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, terei 3, 6, 9, 12, 13, 14 hidrogênio. Então, os dois compostos têm a mesma fórmula molecular. Então, primeiro passo, são isômeros sim. São isômeros planos porque nós temos diferença na estrutura da cadeia. Segundo exemplo, trimetilamina e etil-dimetilamina. Bom, esse primeiro aqui nós temos dimetil e o etilamina. É uma amina, é um composto nitrogenados. Resta saber quantos carbonos, quantos hidrogênios e nitrogênio. Então, a fórmula molecular é essa, C4H11N. Será que ele é isômero do trimetilamina? O trimetilamina tem um nitrogênio ligado a 3 radical metil. São 3 carbonos, 9 hidrogênio e 1 nitrogênio. Ora, esses compostos não são isômeros, fórmulas moleculares diferentes. Se você examinar e escrever as estruturas dos compostos C, D e E, vai acontecer exatamente isso. Tem fórmulas moleculares diferentes, não são isômeros. Então, a letra A é a que traz a resposta correta. Questão 4. A partir das estruturas dos compostos de 1 a 4, assinale a alternativa correta. 2 e 3 possuem tautômeros. A estrutura 2 e a estrutura 3. Nós vimos na questão 1 que para ser tautômero tem que ser uma forma se convertendo na outra. Uma cetona se convertendo em um aldeído e vice-versa. Não é o que nós temos aqui. Aqui nós temos até um aldeído, C-OH, mas aqui não é um enol. Para ser enol, a oxidrila teria que estar no carbono da ligação dupla. Letra B, 3 e 4 são isômeros de cadeia. 3 e 4 são isômeros de cadeia. Gente, o 3 é um aldeído. Olha o grupo aqui, C-OH. O 4 tem a carbonila ligada a 2 radicais. Isso é uma cetona. Para ser isômero de cadeia, deveria pertencer à mesma função, mas são funções diferentes, aldeído e cetona. 1 e 2 não possui isômero geométrico. Ora, o 1 é esse. Isômero geométrico é quando os compostos têm ligação dupla e os radicais são diferentes. Então, veja, esse composto 1, eu tenho essa estrutura, olhando a ligação dupla, acima eu tenho o radical hidrogênio e um metil, e abaixo hidrogênio e esse grupo, certo? Já o composto 3, eu tenho acima o grupo hidrogênio e hidrogênio, e abaixo CH3 e esse grupo. Então,
eles não possuem realmente geométrico. Para ter isômero geométrico, gente, eles teriam que ter a mesma fórmula e a diferença seria na posição dos radicais. Letra D. 1 e 2 são isômeros de função. O 1 é um álcool. A oxidrila está ligado a um carbono saturado. O 2 também. E para ser isômero de função, tem que ser funções diferentes, são a mesma função. O composto 3 possui isômero óptico. O que é um isômero óptico? É quando ele tem um carbono assimétrico, ele tem um carbono ligado a 4 grupos diferentes. Olha esse carbono central, está ligado a hidrogênio, ao doxila, a hidroxila e a esse grupo aqui. São 4 radicais diferentes, significa que esse carbono tem um carbono, aliás, que esse composto tem um carbono assimétrico, logo apresenta isomeria óptica. Letra E, a resposta correta. E para encerrar, questão 5. O ácido cítrico é um sólido branco e cristalino, muito utilizado na indústria alimentícia e de bebidas. A sua estrutura é representada por essa fórmula aqui. Considere as seguintes afirmações. 1. Apresenta boa solubilidade em água em soluções alcalinas. Verdadeiro. Para ele ser utilizado na indústria de bebidas, ele tem que ser solúvel. 2. Possui apenas um carbono quiral em sua estrutura. Carbono quiral é o carbono que tem 4 ligações diferentes, ele é assimétrico. E um carbono quiral, para ele ter 4 ligações diferentes, para ele estar ligado a 4 radicais diferentes, ele tem que ter só ligações simples. A única possibilidade aqui seria esse carbono. Ele está ligado à oxidrila, a esse grupo aqui, carboxila, mas esse grupo aqui é exatamente igual a esse. Então, isso não caracteriza um carbono quiral. Tem que estar ligado a 4 radicais diferentes. É um ácido graxo tricarboxílico. Ora, um ácido graxo, ele se caracteriza por longas cadeias carbônicas. Na verdade, esse ácido é tricarboxílico. Ele tem uma carboxila, 2 e 3, mas não é um ácido graxo. O ácido graxo tem mais de 12, 15 átomos de carbono. Ok? Então, quais são as corretas? Então, nós vimos que apenas a primeira, que ele é solúvel em água em soluções alcalinas. Ok? Então, pessoal, é isso que a gente teria para mostrar. Resolva primeiro, confira a sua resposta aqui e depois assista, né, também a parte 2, ok? Até a próxima aula.